galera, bem-vindos a mais uma videoaula, aula-vídeo, sei lá. Para os alunos do Colégio Meta, essa é a primeira aula do segundo bimestre lá da galera do primeiro ano do ensino médio. Como você já deve ter notado aqui, pela minha coroa de louros, o tema da aula de hoje é Grécia, a formação do mundo grego. Então, para a gente entender como que essa ilustríssima civilização, que particularmente eu adoro, se formou, nós temos que entender alguns processos, como, por exemplo, a localização geográfica, como que aconteceu a formação da população, de onde vieram os primeiros habitantes da península, onde eles viviam, né, a Península Balcânica. A Grécia sempre foi assim como ela é hoje? Como que aconteceu? Para você que também curte muito a civilização e a cultura grega como eu, você deve saber que os gregos, eles foram precursores de um monte de coisa legal que inclusive faz parte da nossa vida, né? Os gregos deram origem, né, inventaram, digamos assim, a política, a verdadeira noção e a primeira noção de política. Também nos trouxeram, nos legaram a democracia, a filosofia e muitas áreas da arte, como, por exemplo, a escultura, as lindas e belíssimas esculturas em mármore do período clássico. Inclusive esse termo, né, período clássico, a gente também vai entender e estudar no vídeo de hoje. Então pega o seu material e vamos lá. Para começar, vamos entender a localização, né? Você está vendo aí no mapa que a Grécia, ela vai se desenvolver lá no sul da Europa, mais especificamente na Península Balcânica, se estendendo até a Península do Peloponeso, ali na costa do Mar Mediterrâneo. Essa região era uma região montanhosa, era uma região de relevo acidentado, e nós vamos ver que a formação do povo vai ter tudo a ver, né, com essa região. Aguarda aí que você já vai saber lá na frente. Bom, o primeiro povo do qual a gente vai falar são os primeiros povos que ocuparam essa região aí, mais especialmente a Ilha de Creta. Então, numa data muito antiga, muito remota, provavelmente povos de origem ariana, se fixaram, né, chegaram navegando, se fixaram nessa ilhazinha que você está vendo aí. E foram morar, né, e se estabeleceram na região de planícies férteis e praticavam agricultura, cultivavam vinhos, cereais, oliveiras, eram excelentes artesãos, trabalhavam com cerâmica, metal, enfim. Inclusive, toda essa habilidade deles vai levar ao desenvolvimento de uma atividade comercial bem bacana. O segundo povo que a gente vai falar são os povos aqueus. Lembrando, né, gente, que esse litoral, não só o litoral, mas todo esse território aí, ele não era desconhecido. Outros povos antigos, com certeza, passaram por lá, se fixaram e tudo mais. Nós vamos falar dos povos que deram origem ao que nós chamamos de gregos, tá? Então, vamos falar dos aqueus. Os aqueus eram povos de origem indo-europeia, chegaram na Grécia Central por volta de 2000 a.C., buscando pastagens melhores, porque eles eram pastores e estavam vivenciando a sedentarização, né? Formaram pequenos grupos urbanos, que inclusive a gente vai falar um pouquinho, que a origem desse povo se dá dessa maneira, tá? Forma patriarcal. Então, vão se formar grupos familiares, que são os genos, que depois vão crescer para tribos e se desenvolver as chamadas cidades-estados gregas, né? Que a gente vai comentar mais lá na frente. Então, depois dos aqueus, nós vamos ter os jônios, os eólios, se fixando em toda essa região aí da península. E por último, né, e não menos importante, vamos ter os povos dórios. Os povos dórios, eles vão chegar depois e eles vão chegar expulsando o geral do litoral, né? Então, eles vão chegar pelo litoral navegando e vão expulsar aqueles que estavam vivendo ali. Então, o litoral, ele era o ponto ápice por conta da navegação e da agricultura e tudo mais. Então, esse processo, inclusive, ele é mega importante para a gente entender a história da Grécia, porque foi a primeira diáspora. A chegada dos dórios provocou a fuga desses povos que viviam lá anteriormente, os aqueus, os jônios e os eólios. Eles fugiram para as regiões mais interioranas, eles fugiram do litoral
para o continente. Então, a gente vai ter aí a primeira diáspora, que é eles vão se espalhar pela primeira vez, né? Vai ter uma segunda diáspora que nós vamos comentar em outro vídeo. Então, essa primeira diáspora vai provocar uma ocupação maior desse território grego. E o território grego, claro, vai acabar se tornando maior, vai se expandindo. Uma curiosidade bacana. Os gregos, eles não se consideravam gregos, eles não se autodenominavam gregos. Essa palavra, esse termo, ele veio depois. Os gregos, eles se autodenominavam helenos, porque eles acreditavam que todos tinham um descendente em comum, que seria Helen, filho, né, de um cara chamado Deucalião, que teria escapado de um dilúvio provocado pelo deus dos deuses, Zeus na cultura grega, ou Júpiter, né, para outras culturas como os romanos, que vão vir depois. Então, esse deslocamento, né, que levou a ocupar as regiões interioranas, também levou à formação desses outros genos, que são essas comunidades familiares, né, que vai ter um patriarca no centro, né, elas vão se desenvolver assim, e também vai iniciar a formação de uma sociedade estratificada. Como as pessoas invadiam, né, tomavam territórios, se fixavam, e começou essa organização territorial aí, de quem tem e quem não tem mais terras, porque quem chega primeiro, né, acaba ocupando as melhores terras. Então, a gente vai ter a formação dos grupos sociais. Então, a sociedade grega vai ter algumas distinções, tá, entre as cidades-estados, como Esparta e Atenas, lá na frente a gente vai entender, mas basicamente se dividia entre aqueles que possuíam terras, ou aqueles que possuíam terras férteis, e aqueles que não possuíam tantas terras assim, e aqueles que não possuíam terra nenhuma, né? Fora que vai surgir a prática da escravidão. Então, nós temos uma sociedade aí se formando, se desenhando. Voltando um pouquinho a falar dos cretenses. Então, os cretenses lá na ilha de Creta estavam super desenvolvidos quando começaram a chegar os outros povos, e esses povos começaram a invadir também Creta, né? Os povos que começaram a invadir Creta, como os jônios e os aqueus, acabavam assimilando as características culturais dos cretenses. E aí se forma, né, aqueus mais cretenses, a civilização creto-micênica. Uma mistura aí de culturas, de tradições, que também vai ser super importante para entender a origem grega, do povo grego. Como você já notou, o povo grego era uma coxa de retalhos, assim como seu território, né? Então, era gente vindo de vários lugares, misturando culturas e práticas, e assim se forma o que nós conhecemos como povos gregos. E a Grécia é isso, múltipla. A história da Grécia Antiga, gente, é uma das histórias mais longas da antiguidade, né? Porque a civilização grega ela foi enorme, ela foi linda, ela foi maravilhosa, né? Durou super, né? E a história da Grécia Antiga, ela precisa ser organizada e dividida para que a gente consiga entender esses mais de 2000 anos de história. Essa trajetória tão importante, tão bonita, marcada por avanços, por recuos, por guerras, por vitórias, enfim. Então, agora a gente vai falar dos períodos da história grega. O primeiro período da história é o período pré-homérico. Ele corresponde do momento da formação do povo grego, né, que a gente acabou de ver, lá por volta de 2000 anos até o ano 1100 antes de Cristo, o desenvolvimento da civilização micênica e tudo mais. O segundo período é o período homérico, e ele é marcado por grandes lacunas do conhecimento histórico. Ele circula entre o ano 1100 a.C. a 800 a.C. Os historiadores sabem que foi um momento complicado, conturbado, porque houveram várias invasões, né, como, por exemplo, a diáspora, que a gente já falou, e também é chamado de Era das Trevas, ou Século Obscuro, porque muitas cidades foram abandonadas e poucos indícios históricos restaram para nos darem mais detalhes sobre esse período, né, período homérico, também chamado aí de Era das Trevas. O terceiro período é o período arcaico, que vai do ano 800 a.C. a 500 a.C.
Essa fase foi uma fase muito especial, porque foi a fase em que surgiu a polis, que é esse modelo de cidade-estado grego tão importante, tão comentado, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar. A cultura grega, ela vai se expandir por todo o Mediterrâneo ainda nesse período arcaico, né? Vai ser muito legal, porque eles vão expandir os territórios e vão levar também a cultura deles para estes outros povos. E vão inventar, por exemplo, o alfabeto fonético. O quarto período da história da Grécia, ele vai de 500 a 338 a.C. E foi o auge da civilização grega, gente. Por quê? Aconteceram inúmeros avanços na arte, na filosofia, na cultura. A gente vai ter aí as grandes guerras que vão acontecer nesse momento, como, por exemplo, a Guerra de Troia, né, que vai acontecer no período clássico e que vai ser mega importante para essa expansão da cultura e da civilização grega. E o período helenístico, que é o último período que já marca o declínio da civilização grega, que foi de 338 a 136 a.C., e foi marcada pela conquista dos gregos pelos povos macedônicos, que foram os grandes responsáveis por difundir a cultura grega para as regiões orientais. Os povos macedônicos, liderados por Alexandre o Grande, acabaram expandindo essa cultura, que era referência, para eles, para outras regiões longínquas, como o Oriente. E foi nessa época que a Grécia acabou se convertendo ao protetorado romano, ou seja, foram dominados pelos romanos. E aí, tá gostando de conhecer mais sobre a Grécia? No próximo vídeo nós vamos falar sobre duas importantíssimas e icônicas polis gregas, que são Esparta e Atenas. Então aguarda o próximo vídeo, vai valer a pena.